Foi. Bom dia, pessoal. Vamos dar início a mais um Friday Mace Club. Como eu comentei com vocês na semana passada, para dar tempo dos R4s conseguirem pegar a discussão, a gente finalizou ali uma discussão desses artigos temáticos de síndrome coronariana aguda, e agora a gente vai até o final da residência deles discutir artigos mais de síndrome coronariana crônica, né? E aí vai ser mais ou menos a mesma toada que a gente fez com a síndrome coronariana aguda, de começar lá nos anos 80, 90, com os primeiros trials que mostraram mudança de tratamento, né? Só para contextualizar um pouco, né? Aí vocês vão ter que lembrar, basicamente, que ali no começo dos anos 90, a gente tinha 20 anos de cirurgia cardíaca, a SEC já estava, de certa forma, consolidada, a gente estava naquela fase onde estavam começando a surgir os stents de primeira geração, que eram stents sem polímero, né, não farmacológicos, que a gente já estudou na síndrome coronariana aguda, que eram stents que trombosavam muito, tinham alta taxa de estenose, né, cerca de 30% ali até um ano. E de tratamento clínico, basicamente, a gente tinha os nitratos, né, e estava começando a ter alguma evidência de beta-bloqueador. E aí, nesse contexto, a Gabi vai trazer 2 trabalhos clássicos aí, um inclusive brasileiro, para a gente começar essa discussão. Bom dia a todos, eu sou a residente Gabriela, sou residente do serviço de cardiologia do Hospital Geral e vou dar seguimento então ao Friday Mace Club de hoje. Então, o primeiro artigo, ele é um artigo, um trial randomizado, comparando a angioplastia coronariana com a cirurgia de revascularização do miocárdio. Foi um estudo publicado no New England no ano de 1994. Na época, a cirurgia de revascularização era a forma padrão de revascularização dos pacientes com doença coronariana multiarterial. Já havia alguns estudos, ensaios, né, comparando a cirurgia com a terapia medicamentosa, mostrando uma maior melhora na angina após a intervenção cirúrgica. E na época também a intervenção percutânea começou a ser frequentemente realizada nos pacientes com doença coronariana multivascular. Porém, o valor de comparação com a cirurgia de revascularização do miocárdio ainda não era estabelecido. Então, o objetivo desse estudo era o quê? Era determinar se a revascularização inicial com angioplastia nos pacientes com doença multiarterial é uma alternativa viável à cirurgia de revascularização miocárdica, com base aí num desfecho em até 3 anos. Foi um estudo unicêntrico, prospectivo e randomizado, que ocorreu no período de julho de 87 a abril de 90. A população estudada foi cerca de 392 pacientes, sendo que 198 foi alocado no grupo intervenção percutânea e 194 no grupo intervenção cirúrgica. Os critérios de inclusão foram qualquer idade, que tivesse a angina estável ou instável, ou então sinais objetivos de isquemia, ou até ambos, o paciente tivesse uma doença de 2 ou 3 vasos e que não havia sido submetido previamente a alguma angioplastia ou cirurgia, né? Nos critérios de exclusão eram oclusões crônicas, fração de ejeção reduzida de 25%, lesão de tronco acima de 30%, alguma quantidade insuficiente de miocárdio em risco para justificar a cirurgia, infarto recente nos 5 dias anteriores, sintomas que não justificassem a realização desse procedimento invasivo de revascularização, ou então até uma doença não cardíaca que tivesse risco de vida para o paciente. Nos métodos, tanto a intervenção percutânea quanto a cirurgia de revascularização utilizaram técnicas padrão da época, com o objetivo de alcançar a revascularização completa. No caso da intervenção percutânea, esse grau de revascularização era baseado no julgamento do cardiologista, mas o objetivo era tratar as lesões consideradas contribuintes para a isquemia. Dos pacientes do grupo intervenção percutânea, cerca de 40% deles, o procedimento foi realizado em etapas, uma angioplastia estagiada. No segmento desses pacientes, eles foram acompanhados durante toda a duração do estudo, foi realizado estudos angiográficos
em 87% dos pacientes em 1 ano e em 76% dos pacientes em 3 anos. Além disso, eles foram submetidos a um teste funcional, a cintilografia com talho, em cerca de 88% dos pacientes em 1 ano e 77% dos pacientes em 3 anos. Da questão dos desfechos primários, o que foi analisado? Composto de morte, infarto do miocárdio com uma onda Q em até 3 anos, detecção de uma grande carga isquêmica na cintilografia com talho em 3 anos. Dos desfechos secundários, foi o grau de revascularização em 1 e 3 anos, a função ventricular, o desempenho físico, a necessidade de procedimentos de revascularização subsequente, a qualidade de vida e os custos. Então, nessa análise de características de grupos, a gente observa que as características basais dos pacientes não diferiram significativamente entre os dois grupos de intervenção percutânea e cirurgia de revascularização. A idade média dos pacientes foi cerca de 62 anos, cerca de 74% dos pacientes eram homens. Além disso, 60% apresentavam pelo menos 2 vasos acometidos e cerca de 40% eram triarteriais. Cerca de 72% dos pacientes tinham o terço proximal da descendente anterior acometido e a fração de ejeção dos grupos foi a média de 61 a 62%. E cerca de 80% dos pacientes apresentavam uma angina classe funcional 3 a 4. Nessa tabela, a gente analisa as complicações intra-hospitalares observadas nos dois grupos. Então, tanto na intervenção percutânea quanto na intervenção cirúrgica, a morte foi igual, foi semelhante, de 1% em cada grupo. Em relação à taxa de AVC, também foi semelhante, cerca de 1,5% no grupo intervenção percutânea e 0,5% no grupo intervenção cirúrgica. Porém, a taxa de infarto foi diferente. No grupo intervenção cirúrgica, cerca de 10% tiveram infarto, enquanto no grupo intervenção percutânea, apenas 3%. Então, essa tabela mostra que a mortalidade foi idêntica entre os dois grupos, assim como a taxa de AVC, porém o infarto foi mais comum após a intervenção cirúrgica, né? Já em relação a intervenção, a uma nova revascularização cirúrgica, ninguém do grupo intervenção cirúrgica prévia teve que ser submetido novamente, né? Mas no grupo intervenção percutânea, cerca de 10% dos pacientes tiveram que ser submetidos à intervenção cirúrgica. Então, as lesões foram, nesses resultados, as lesões foram tratadas sem nenhuma das complicações previamente faladas em 74% dos pacientes. A revascularização inicial proporcionou vias de perfusão para todos os segmentos índices em 98% dos pacientes do grupo intervenção cirúrgica e em 61% dos pacientes do grupo intervenção percutânea. Então, a revascularização foi total, basicamente, no grupo intervenção cirúrgica. Nessa figura, ela avalia a sobrevida dos pacientes após o tratamento, tanto com a intervenção cirúrgica quanto a intervenção percutânea. E aí mostrou que em 3 anos, a sobrevida foi semelhante entre o grupo intervenção cirúrgica e a intervenção percutânea. Então, não houve diferença estatística. Então, apesar de a revascularização da intervenção cirúrgica ser mais completa que a intervenção percutânea, isso não se traduziu em uma maior sobrevida em 3 anos. Nessa outra tabela, a gente avalia os componentes dos desfechos primários após 3 anos. Então, a gente vê que a mortalidade em 3 anos foi praticamente idêntica entre os dois grupos, né? Já a taxa de infarto, ela foi maior no grupo intervenção cirúrgica, em comparação ao grupo intervenção percutânea, que aqui é 19,6%, e intervenção percutânea de 14,6%. Já em relação à análise de isquemia pela cintilografia de talho, mostrou uma tendência maior a intervenção percutânea ter uma isquemia residual, então 9,6%, enquanto a intervenção cirúrgica teve apenas 5,7%.
Já em relação ao desfecho primário composto, houve uma equivalência entre os dois grupos. Já nessas outras figuras, que avalia a questão a relação de revascularização adicional. Então, aqui na figura A, ela avalia, a gente vê aqui a proporção de pacientes que não precisaram de uma nova cirurgia de revascularização ao longo de 3 anos. A gente observa que a linha da intervenção cirúrgica, ela permanece praticamente reta, indicando que praticamente ninguém precisou ser reabordado cirurgicamente. Já no grupo intervenção percutânea, ela cai progressivamente até cerca de 78%, 80%. Então, aí uma taxa de 20% a 22% dos pacientes necessitaram de uma nova cirurgia de revascularização adicional. Já aqui na figura B, ela avalia a proporção de pacientes que não precisaram de uma nova intervenção percutânea. Então, aqui na linha da intervenção cirúrgica, a gente observa que ela permanece acima de 90%, né? Então, cerca aí de 10% dos pacientes que fizeram a cirurgia previamente, apenas 10% precisaram de uma nova angioplastia depois do procedimento. Já que na linha da intervenção percutânea, a gente vê que ela cai rapidamente, principalmente nos 6 primeiros meses, né? E chega até 60% ao final de 3 anos. Então, aí, cerca de 40% dos pacientes precisaram de uma nova intervenção percutânea depois da intervenção prévia, né? Já aqui na figura C, aqui a gente analisa a necessidade de qualquer nova revascularização, seja angioplastia ou seja intervenção cirúrgica, desses 3 anos. E a gente vê que na linha de intervenção cirúrgica, ela fica perto ali de 90%, né? Então, indicando que cerca de 10% precisar de uma nova revascularização. E na linha de intervenção percutânea, a gente vê que cai rapidamente aqui, né? E fica perto de 50%. Então, cerca de outros 50% do grupo precisou reintervir, fazer uma nova revascularização. Aqui nessa tabela, ela avalia a relação da revascularização dos segmentos índices, baseado naquela angiografia que era repetida durante o segmento, né? Então, a gente vê que no grupo intervenção cirúrgica, na revascularização inicial, no evento índice, 99% dos segmentos índices eram revascularizados, enquanto na angioplastia, no grupo angioplastia, 75% apenas. E aí, no segmento após 1 ano do grupo de intervenção cirúrgica, 88% dos segmentos índices ainda permaneciam revascularizados, enquanto no grupo de intervenção percutânea, apenas 58%. Então, aqui já havia uma necessidade, após 1 ano, de novas intervenções nesses pacientes. E após 3 anos, no grupo de intervenção cirúrgica, 86% dos segmentos índices continuavam revascularizados, enquanto no grupo de intervenção percutânea, apenas 69,9%. Em relação à análise de condição funcional, né? Então, a revascularização foi bem mais sucedida no grupo de intervenção cirúrgica, porém, houve menos infartos nos pacientes do grupo angioplastia. Além disso, a angina foi mais prevalente na intervenção percutânea em 3 anos, com 20% dos pacientes apresentando angina classe 2, 3 ou 4 da CCS, em comparação com 12% no grupo intervenção cirúrgica. Além disso, os pacientes do grupo intervenção percutânea tinham uma maior probabilidade de estar em uso de medicação antianginosa comparada à intervenção cirúrgica. E também, 3 anos após, os 2 grupos de tratamento aí já não diferiam mais em termos de nível de atividade ou situação profissional. Então, os 2 grupos, tanto intervenção percutânea quanto cirúrgica, já realizavam as atividades moderadas ou intensas, rotineiramente, já sentiam que a sua recuperação já estava completa, porém, o grupo angioplastia era mais otimista em levar uma vida mais normal comparada à intervenção cirúrgica. Então, em resumo desse estudo, ele viu que o desfecho primário composto de morte, infarto ou uma grande área isquêmica na cintilografia, na isquemia residual, não diferiu nos 2 grupos. Além disso, a mortalidade isolada também foi semelhante nos 2 grupos.
A principal diferença analisada mesmo foi a questão da necessidade de revascularização repetida. Então, nesse acompanhamento, 13% dos pacientes do grupo intervenção cirúrgica necessitaram de uma revascularização adicional, enquanto no grupo intervenção percutânea, mais da metade dos pacientes precisaram de uma revascularização adicional. Mas, apesar do número de procedimentos realizados no grupo de angioplastia, do maior número, né, de precisar fazer angioplastia várias vezes, os pacientes do grupo cirúrgico apresentaram um maior grau de revascularização em 3 anos, e um quadro um pouco mais favorável em relação aos sintomas. Então, aqui no checklist, em relação a desfechos primários, a designação para os tratamentos foi randomizada? Foi. Todos os pacientes admitidos foram adequadamente contados e atribuídos à conclusão? Foi. Segmento também foi completo e a análise seguiu o princípio de intenção de tratar. Em relação aos desfechos secundários, a condição cega foi contemplada? Não, isso não foi. Os grupos comparados eram similares e os grupos foram tratados igualmente. Os resultados podem ser aplicados, né, aos nossos pacientes. Todos os objetivos relevantes foram considerados e ficou interrogado os benefícios dos tratamentos superam os riscos e os custos. E parabéns pela apresentação, viu? Obrigada. Gente, foi o primeiro, então, trabalho, como eu tinha comentado com vocês, no contexto de síndrome coreana crônica, e assim, a Gabi estava brincando que ela não era nem nascida, eu tinha 4 anos, então o que eu vou falar para vocês é muito com base de editorial que eu acabei lendo aqui da época, tá? Mas o que eu falo para vocês quando a gente começa a discutir medicina baseada em evidências e quando pega esses trabalhos mais clássicos, né? Até a década de 80 ali, basicamente a medicina ela era muito fisiológica, né? Então, qual que era o raciocínio da época? Eu tenho uma obstrução, eu preciso tirar a obstrução, vou melhorar o fluxo e vou salvar vidas, entendeu? Então, esse trabalho ele foi disruptivo no sentido que, assim, o conhecimento da época, o que as pessoas acreditavam era a artéria está obstruída, eu tenho que revascularizar todo mundo, eu vou colocar todo mundo em cirurgia, quem não conseguir colocar em cirurgia vai fazer angioplastia, que ainda engatinhava na época, né? Era uma angioplastia com balão, como a Gabi colocou ainda. Então, acho que o ponto-chave do trabalho aí, e é o que a gente vai ver depois nos trabalhos clássicos, né? Porque esse foi o primeiro trabalho. Hoje a gente sabe que é um N baixo para a gente, talvez, até predizer desfecho duro como morte. Mas foi um banho de água fria, principalmente nos cirurgiões, em todos que acreditavam na época que, ao fazer a cirurgia, você estava salvando vidas, você estava reduzindo a mortalidade. E aí foi um primeiro trabalho bem conduzido, duplo cego não, mas aberto, randomizado, né? Onde se mostrou que o tratamento clínico, que era muito rudimentar na época, não sei se você consegue voltar lá na tabela, mas você vê que, basicamente, eles usavam bloqueador de canal de cálcio, porque a gente não tinha nem os beta-bloqueadores seletivos, época de propanolol, de timolol, então, assim, eram medicações que causavam muito bloqueio atrioventricular, fazia broncoespasmo. Vocês podem ver ali que não existe estatina na época, então, assim, não tem esse controle agressivo com metas de 45 de LDL que a gente vem discutindo hoje, PCSK9, etc. Não tinha uso de ECA ainda, um uso regular ali até de nitrato, né? E também considerar todo esse contexto, né? Assim, não existia essa facilidade de demanda igual a gente tem hoje, né? Então, assim, apesar do trabalho ser a maioria com pacientes de fração de ejeção preservada, vocês viram ali no termo que a Gabi usou, era infarto Q, infarto não Q. Então, assim, na verdade, você pegava ali só a sequela do paciente que apresentava um infarto, e muitas vezes pode ser que era um infarto evoluído, na época eles não tinham esse conhecimento, e hoje a gente sabe que ali angioplastar, mesmo, ainda mais com um balão, que era na época uma lesão que talvez não tenha mais viabilidade, não tenha o mesmo benefício que eventualmente fazer uma revascularização cirúrgica, né? Mas mesmo assim,
nesse trabalho com um curto tempo de segmento de 3 anos, levantou aí a bandeira do tratamento clínico. E o tratamento clínico também é importante, né? Até então a gente só discutia angioplastia, discutia revascularização, né? E aí, pela primeira vez, a gente tem um primeiro trabalho bem randomizado, mostrando que mesmo esse tratamento clínico aí, mal feito, acabei de olhar ali, a média de colesterol, 224. Então, a gente percebe que, nesse ponto, foi um trabalho disruptivo por conta disso. Eu me lembro, eu acho que era basicamente isso. Não sei se a Nath quer comentar alguma coisa. Não, Janine, vamos seguir para o próximo. Beleza. Algum residente quer perguntar alguma coisa, gente? Então, pode passar para o próximo, Pedro. Tá, então o segundo estudo foi um estudo controlado e randomizado, avaliando as 3 estratégias terapêuticas, né, para doença coronariana multiarterial. Foi um estudo publicado no American College no ano de 2004. Então, em relação à introdução, na época, o tratamento ideal para os pacientes com doença coronariana multiarterial ainda era um pouquinho desconhecida. E aí não existia também muitos estudos recentes comparando a terapia medicamentosa com a terapia cirúrgica. E além disso, na época, a intervenção percutânea também vinha crescendo rapidamente, porém ainda sem evidências de que seria superior à terapia medicamentosa ou então à abordagem cirúrgica, né? E aí também a gente já sabia que a cirurgia de revascularização já mostrava alguns benefícios bem documentados em relação à melhora dos sintomas. Então, essa questão da intervenção percutânea ao tratamento cirúrgico, oferecer alguma vantagem sobre o tratamento medicamentoso, ainda permanecia sem resposta, né? Então, o objetivo desse estudo foi o quê? Foi comparar a eficácia da intervenção cirúrgica, da intervenção percutânea e do tratamento medicamentoso no tratamento dos pacientes com doença coronariana multiarterial sintomática. Então, foi um estudo randomizado, unicêntrico, foi feito num período de maio de 95 e maio de 2000. A população estudada no estudo ali foi 611 pacientes. Os critérios de inclusão foram uma estenose coronária proximal multivascular, maior que 70%, uma isquemia documentada por teste de estresse ou pela avaliação de angina pela CCS. E os critérios de exclusão foram uma angina instável, infarto que exigisse, né, revascularização de emergência, um aneurisma ventricular que exigisse também um reparo cirúrgico, fração de ejeção menor que 40, história de intervenção percutânea ou cirúrgica, doença uniarterial apenas, cardiopatia congênita, valvopatia, cardiomiopatia, lesões de tronco acima de 50, ou alguma condição coexistente do paciente que contraindicasse o procedimento, né? Então, assim, todos os pacientes, os 611, receberam o tratamento médico otimizado. Receberam nitrato, aspirina, beta-bloqueador, bloqueador de canal de cálcio, inibidores da enzima conversora de angiotensina, estatina. E aí depois eles foram randomizados em grupos, aqueles que permaneciam só na terapia medicamentosa agressiva isoladamente, naqueles que permaneciam na terapia medicamentosa, mas eram submetidos à intervenção percutânea, e naqueles que permaneciam na terapia medicamentosa, mas eram submetidos à intervenção cirúrgica, revascularização do miocárdio. No grupo que estava na intervenção percutânea, o procedimento era realizado dentro de 3 semanas após a randomização. Não foram utilizados os agentes de glicoproteína. No grupo de intervenção cirúrgica, o procedimento era realizado dentro de 12 semanas após a randomização e não foi realizada nenhuma cirurgia sem circulação extracorpórea. No acompanhamento desses pacientes, eram realizadas consultas a cada 3 meses até 1 ano. Eram realizados testes de esforço em esteira com o protocolo Bruce no início do estudo e ao final de 1 ano. Os exames de rotina eram eletro, ecocardiograma, exames de sangue, tudo a cada 6 meses. No grupo que estava na intervenção percutânea, eles também eram submetidos a uma nova angiografia de rotina aos 6 meses de acompanhamento. Os desfechos analisados, dos primários,
a incidência de mortalidade cardíaca, infarto agudo do miocárdio, ou então uma angina refratária que exigisse a revascularização, né? Desfechos secundários, estado da angina, um AIT ou um AVC. Então, aqui nessa tabela, na análise das características dos grupos, né? Então, dos 611, 203 estavam no grupo de tratamento medicamentoso, né? Cerca de 205 no grupo de intervenção percutânea, 203 no grupo de intervenção cirúrgica. A idade média dos pacientes foi de 60 anos, 42% dos pacientes apresentavam acometimento de 2 vasos, né? E cerca de 58% acometimento de 3 vasos. Além disso, 79% dos pacientes apresentavam uma angina classe 2 ou 3 na CCS, e eram também incluídos os pacientes hipertensos, diabéticos e tabagistas, numa proporção semelhante entre os grupos. Então, só um adendo, em relação ao grupo intervenção percutânea, cerca de 95% receberam o tratamento, né? Desculpa. Porém, apenas 73% tiveram uma intervenção multiarterial. O sucesso angiográfico foi obtido em 92% dos pacientes, e a revascularização completa foi alcançada em apenas 41% dos pacientes. Então, analisando essa outra tabela, que ela avalia as complicações intra-hospitalares, né, desses pacientes, a gente observa que não houve diferença significativa nessas complicações entre os 3 grupos. A taxa de mortalidade e a taxa de infarto foi basicamente a mesma nos 2 grupos. Nenhum paciente submetido à intervenção cirúrgica necessitou de angioplastia ou de uma nova cirurgia, né, durante a internação. Em comparação, a intervenção percutânea, ela precisou de novas abordagens, tanto cirurgicamente quanto novas angioplastias. E a taxa de AVC na intervenção cirúrgica foi de 3%, enquanto na intervenção percutânea foi de apenas 1%. Nessa outra tabela, ela avalia a questão das medicações do tratamento medicamentoso. A gente observa que a aspirina foi a medicação mais utilizada e ela foi amplamente utilizada em todos os grupos, né? Além disso, nitrato e beta-bloqueador foram menos utilizados no grupo da intervenção percutânea, cerca de 12% no grupo de nitrato, né? E beta-bloqueador 44% no grupo de intervenção cirúrgica. Enquanto nos demais grupos era 73, 41, 68 e 61. Então, isso mostra que o grupo de terapia medicamentosa e intervenção percutânea necessitou de mais terapia anginosa do que o grupo de intervenção cirúrgica. Além disso, a estatina também foi pouco usada nos 2 grupos, principalmente na intervenção cirúrgica. Nessa outra tabela, a gente analisa a questão dos desfechos em um ano dos 3 grupos. A gente vê que a mortalidade ela foi baixa e sem diferença estatística nos 3. Já a questão de infarto, o grupo intervenção cirúrgica teve menos eventos que os outros grupos, cerca de 2%, enquanto intervenção percutânea, 8,3%, e tratamento medicamentoso de 5%. Em relação ao controle de sintomas, questão de angina, a intervenção cirúrgica apresentou menos eventos, 39%, enquanto tratamento medicamentoso, 63% apresentaram angina, e intervenção percutânea, 45%. Em relação ao AVC, a taxa foi baixa nos 3 grupos e semelhantes. E em relação à necessidade de uma nova revascularização, a intervenção cirúrgica foi nula nos pacientes que foram submetidos a uma cirurgia prévia. E em relação à intervenção percutânea, 3,5% precisaram de uma intervenção cirúrgica e no tratamento medicamentoso, 6%. Já a questão de intervenção percutânea subsequente, os pacientes que já tiveram previamente uma intervenção percutânea, 8,78% precisaram de uma nova intervenção. Comparado à intervenção cirúrgica, apenas 0,5% precisaram de uma angioplastia.
Deixa eu ver aqui. Nessa outra figura, essa figura ela mostra a probabilidade de sobrevida livre de eventos em 12 meses. Quais eventos? Morte cardíaca, infarto, com necessidade de revascularização, né? Então, a gente vê que o grupo de intervenção percutânea, ele apresenta uma queda bem mais acentuada. Então, a gente vê que é uma maior ocorrência desses eventos ao longo de todo o ano. E a intervenção cirúrgica foi o que apresentou melhor resultado, tem uma melhor sobrevida. E o tratamento medicamentoso ficou aí no intermediário. Então, a gente vê que a intervenção cirúrgica, ela oferece uma melhor proteção contra eventos cardiovasculares no primeiro ano. Essa outra figura, ela avalia também a sobrevida, só que agora avaliando somente a mortalidade cardíaca em 12 meses. E a gente vê que não houve uma diferença aí entre as 3 estratégicas terapêuticas, né? Nessa outra figura, a gente vê a probabilidade do paciente permanecer sem precisar de uma nova revascularização, né? E a gente vê que a intervenção cirúrgica permanece uma linha reta, indicando que não precisou, né, de nova intervenção. A terapia de intervenção percutânea, a gente vê uma queda acentuada, contínua e acentuada, na verdade, ao longo de todo o ano. Então, indicando uma maior taxa de falha e necessidade de reintervenção. E o tratamento medicamentoso ficou no intermediário. Já essa outra figura, ela avalia a probabilidade de o paciente permanecer sem precisar de uma nova cirurgia de revascularização. Então, os pacientes que foram submetidos à intervenção cirúrgica não precisaram de uma nova ou outra intervenção, né? Já os pacientes que foram submetidos a uma intervenção percutânea, ele foi cerca aí de 3,4% precisaram de uma cirurgia, de uma intervenção cirúrgica subsequente. Enquanto que o grupo medicamentoso foi pior, cerca de 6% precisaram recorrer a uma cirurgia de revascularização. Já essa outra figura, ela avalia a probabilidade do paciente permanecer sem precisar de uma nova intervenção percutânea. Então, pacientes que foram submetidos à intervenção cirúrgica não precisou de novos procedimentos, né? E aqueles pacientes que foram abordados por via percutânea, quase 9% precisaram de uma nova intervenção percutânea. Então, essa nova intervenção, né, se obteve por causa de angina refratária e por testes funcionais positivos na época do acompanhamento. Enquanto o grupo de tratamento medicamentoso ficou ali no intermediário também. Então, dos desfechos secundários, o grupo de intervenção cirúrgica mostrou uma maior probabilidade de estar livre de sintomas de angina após um ano de acompanhamento. Já o tratamento medicamentoso, pacientes permaneceram com uma presença marcante aí de sintomas de angina, permaneceram sintomáticos. Nenhum dos pacientes do estudo apresentou angina refratária. No acompanhamento, houve uma observação de uma redução na taxa de testes de esforços positivos ao final do acompanhamento para todos os pacientes, para todos os grupos. E, além disso, esse estudo mostrou que não teve diferença na mortalidade cardíaca ou questão de infarto nos pacientes do grupo de intervenção cirúrgica, percutânea e medicamentoso. Porém, mostrou uma necessidade maior de procedimento de revascularização adicional em pacientes submetidos à intervenção percutânea. Além disso, as taxas comparáveis de mortalidade e morbidade dos pacientes submetidos à intervenção cirúrgica ou tratamento medicamentoso sugere que o tratamento medicamentoso é uma alternativa aí razoável para os pacientes com doença coronariana multivascular que recusam a terapia cirúrgica. Então, do checklist dos desfechos primários, a designação para o tratamento foi randomizada, todos os pacientes admitidos foram adequadamente contados e atribuídos à conclusão, o segmento também foi completo, a análise seguiu o princípio da intenção de tratar, porém a condição cega não foi contemplada no desfecho secundário, os grupos comparados eram similares no início do estudo, além da intervenção experimental, os grupos foram tratados também igualmente. É possível aplicar esses resultados aos nossos pacientes, todos os objetivos clinicamente relevantes foram considerados, porém, é interrogado os benefícios do tratamento, se supera os riscos e os custos. Vai fazer o comentário ou dou seguimento, professor?
Fala do resultado de 5 e 10 anos, a gente fecha com o mesmo estudo, né? Fechou. Então, esse aqui é a continuação desse outro estudo que eu havia falado, só que agora é um segmento de 5 anos. Então, aqui a gente tem a avaliação dos eventos cardiovasculares maiores nesse segmento de 5 anos. Em relação ao tratamento medicamentoso, no primeiro ano, a taxa de infarto era de 5%, só que aqui já aumentou para cerca de 15% em 5 anos. Em relação à morte cardíaca, quando era um ano, era de 1,5%, aqui já aumentou para 12,3% em 5 anos. Além disso, a necessidade de intervenção adicional foi para 24%. No grupo de intervenção percutânea, a taxa de infarto dos pacientes no segmento de um ano era de cerca de 8,3%. Aqui já aumentou para 11,2%. Em relação à morte cardíaca, quando era um ano de segmento, era de 4,5%. Aqui já aumentou para 11,6%. E a taxa de reintervenção foi para 32%. No grupo de intervenção cirúrgica, a taxa de infarto em segmento de um ano era de 2%. Aqui aumentou para 8,3%. A morte cardíaca era antigamente de um ano, né, na verdade, era de 4%, aqui aumentou para 7,9%. Já a necessidade de uma nova reintervenção é apenas de 3,5%. Então, a intervenção cirúrgica nesse segmento de 5 anos apresenta uma menor taxa de reintervenção e resultados mais estáveis quando comparados aos outros grupos. Aqui nessa figura, ela analisa a probabilidade de sobrevida livre de eventos, que é a mortalidade total, infarto com necessidade de revascularização, né? E a gente vê que diferiu significativamente os 3 grupos ao longo dos 5 anos. A intervenção percutânea e o tratamento medicamentoso apresentaram uma maior incidência de eventos, cerca de 40% a 50%. Enquanto a intervenção cirúrgica apresentou um melhor desempenho, com apenas 14% dos eventos cardiovasculares, mortalidade geral, e infarto. Nessa outra figura, ela analisa a probabilidade de sobrevida de mortalidade por qualquer causa, né? E a gente observa que não houve diferença entre os 3 grupos. Já nessa outra tabela, ela avalia a questão, o hazard ratio entre os três grupos, né? E a gente vê que a mortalidade, questão de mortalidade, não teve nenhuma estratégia que se mostrou superior. Já em relação ao infarto, a gente vê que a tendência da intervenção cirúrgica, ela foi melhor que a terapia medicamentosa. Ela reduziu aí cerca do risco de infarto em cerca de 59%. Já em relação aos desfechos, em relação às novas revascularizações, a intervenção cirúrgica também se mostrou melhor a terapia medicamentosa, reduzindo aí em cerca de 87% a necessidade de uma nova intervenção, né? E em relação aos desfechos primários, a intervenção cirúrgica reduziu o risco combinado pela metade quando comparada à terapia medicamentosa. E também ela se mostrou superior à intervenção percutânea no desfecho global. Aqui, então, dos resultados dos desfechos secundários, então, o grupo intervenção percutânea teve uma maior probabilidade de ficar livre de sintomas de angina após 5 anos do acompanhamento. O grupo de tratamento medicamentoso ainda persistiu a questão de presença marcante de sintomas de angina. E aí, como eu havia falado anteriormente, foi mostrado um benefício estatisticamente significativo no grupo intervenção cirúrgica comparado ao grupo intervenção medicamentoso e no grupo de intervenção percutânea também comparado ao grupo de tratamento medicamentoso. Mas não houve benefício do grupo intervenção cirúrgica comparado à intervenção percutânea. Além dos pacientes também apresentou angina refratária e da questão dos testes, né, de funcionais, houve uma redução significativa desses testes positivos para a intervenção cirúrgica. Não teve diferença no grupo de intervenção percutânea e houve um aumento dos testes positivos no grupo do tratamento medicamentoso ao final do acompanhamento.
Então, esse estudo, ele não encontrou diferença na mortalidade relacionada à causa cardíaca ou na mortalidade geral nos pacientes dos 3 grupos durante o acompanhamento de 5 anos. A angina refratária, que exigiu a revascularização adicional, foi maior no grupo da intervenção percutânea, em comparação ao grupo de intervenção cirúrgica, e foi semelhante às taxas do grupo submetido à terapia medicamentosa. E a ocorrência de AVC não foi significativamente diferente nos 3 grupos, né? Esse estudo também mostrou uma forte associação da cirurgia cardíaca e o efeito protetor contra os desfechos primários. Mostrou que a intervenção cirúrgica reduz significativamente o risco de infarto e reduz também a necessidade de revascularização adicional comparado ao tratamento medicamentoso. E esse estudo, ele sugere fortemente que a estratégia de intervenção percutânea para os pacientes com doença multiarterial estável não é superior à intervenção cirúrgica ou então ao tratamento medicamentoso e pode estar associado às taxas mais baixas de sobrevida livre de eventos devido àquela necessidade de revascularização repetida. Agora, no estudo, que é o segmento de 10 anos desse trabalho, né? Na avaliação dos eventos cardiovasculares maiores em 10 anos, em relação aos desfechos primários, a gente vê que a intervenção cirúrgica, ela teve melhor resultado comparado aos outros grupos, cerca de 33%, enquanto a intervenção coronariana foi de 42%. Em relação à mortalidade geral em 10 anos, não houve diferença assim, significativamente, estatística, né? Em mortalidade cardíaca, a intervenção cirúrgica foi menor número de eventos, cerca de 10%, enquanto o tratamento medicamentoso foi de 20%, foi muito pior. Em relação a intervenções adicionais, né? Pacientes submetidos à intervenção cirúrgica também precisou de menos intervenções, 7,4%. E quando aqueles pacientes que fizeram intervenção percutânea precisaram de 41% fazer uma nova angioplastia. Em relação às taxas de infarto, a intervenção cirúrgica também se mostrou melhor, só apenas 10% apresentaram infarto em 10 anos, enquanto o tratamento medicamentoso foi de 20%. E a questão de AVC, a taxa foi semelhante entre os 3 grupos. Então, aqui nessa figura, ela avalia a probabilidade de sobrevida em relação à morte geral e infarto que necessita de revascularização, né? A primeira curva é a curva da intervenção cirúrgica, e a gente vê que tem uma maior probabilidade de permanecer sem eventos, né? Então, apenas cerca de 70% dos pacientes. Já o grupo intervenção percutânea tem um desempenho intermediário, então apenas 50% mais ou menos dos pacientes estão livres desses eventos. Já em relação ao tratamento medicamentoso, apresenta a pior curva. Cerca de 40% apenas dos pacientes estão livres de ter esses eventos ao longo dos 10 anos. Essa outra figura, ela avalia a questão de probabilidade de mortalidade geral entre os grupos, né? E a gente vê que não há uma diferença estatisticamente, né? Então, não houve diferença entre os 3 grupos. Já aqui, essa tabela, ela analisa a questão do hazard ratio. Ela avalia a questão do sexo, da idade, se o paciente era fumante ou não, infarto prévio ou não, hipertenso ou não, diabético ou não. Essa aqui, em específico, ela analisa a intervenção cirúrgica com o tratamento medicamentoso para desfecho composto, né? A esquerda significa que a intervenção cirúrgica é melhor. A direita, a intervenção do tratamento medicamentoso, desculpa. E a gente vê que todos os subgrupos estão à esquerda. Então, a intervenção cirúrgica teve um desfecho composto, teve um melhor desfecho composto que comparado à terapia medicamentosa. Ela reduziu o desfecho composto. Reduziu em cerca de 60% dos casos. Já a outra tabela do hazard ratio é comparando a intervenção cirúrgica com a intervenção percutânea. À esquerda, a cirúrgica é melhor. À direita, a intervenção percutânea é melhor. E a gente vê que a intervenção cirúrgica, ela é melhor em praticamente todos os subgrupos também, reduzindo aí cerca de 46% do risco de desfecho composto comparado à intervenção percutânea. Nessa outra
também de hazard ratio, comparando agora a intervenção percutânea com tratamento medicamentoso. À esquerda, tratamento medicamentoso é melhor. À direita, intervenção percutânea é melhor. A gente vê que em alguns subgrupos, a intervenção percutânea ela é melhor que o tratamento medicamentoso. Quais são? Mulheres abaixo de 65 anos e aqueles pacientes que são hipertensos. A gente vê que alguns também estão à direita, né? À esquerda, desculpa. Só que eles não têm diferença estatística, então não são confiáveis. Então, aqui nos desfechos, intervenção cirúrgica continua com a maior probabilidade de estar livre de sintomas de angina após 10 anos de acompanhamento. O tratamento medicamentoso, os pacientes persistem com sintomas de angina após 10 anos. Continua aí o benefício estatisticamente significativo no grupo intervenção cirúrgica comparado ao tratamento medicamentoso e no grupo intervenção percutânea comparado ao tratamento medicamentoso. E não houve ainda, nesses 10 anos também, diferença entre os grupos intervenção cirúrgica com intervenção percutânea. Nenhum dos pacientes continuaram não apresentando angina refratária, né, ao longo do estudo. E da questão dos testes funcionais, continuou reduzindo a taxa desses testes positivos na intervenção cirúrgica. Não teve diferença no grupo de intervenção percutânea. E ainda continua aumentando nos testes positivos no grupo do tratamento medicamentoso. E a incidência de AVC também foi semelhante nos 3 grupos nesse segmento de 10 anos. Além disso, nesse acompanhamento de 10 anos, o tratamento medicamentoso comparado à intervenção cirúrgica foi, então, associado a uma incidência significativamente maior de eventos combinados, morte cardíaca e infarto subsequente, além de uma maior taxa de revascularização adicional. A intervenção percutânea também foi associada a maior necessidade de revascularização adicional, maior incidência de infarto e um risco quase 2 vezes maior de eventos combinados em comparação à terapia cirúrgica. Não foi encontrado também diferença na mortalidade geral nesses 3 grupos e a intervenção cirúrgica foi bem melhor que o tratamento medicamentoso na eliminação dos sintomas de angina. O grupo intervenção percutânea teve maior incidência de infarto no acompanhamento a longo prazo, uma coisa que não foi observada no acompanhamento de 5 anos. Continuou uma forte associação protetora da intervenção cirúrgica e o desfecho primário composto, comparado aos outros grupos, né? E os benefícios da intervenção percutânea e da terapia cirúrgica em relação ao tratamento medicamentoso, em relação aos vários desfechos primários após os 10 anos, embora com taxa semelhante de mortalidade geral. Então, havia benefícios, mesmo com a taxa semelhante de mortalidade geral, né? E acabou. Parabéns pela apresentação, viu? Bastante coisa para falar, né? Gente, basicamente, mais uma vez, né? Aqui a gente já está um pouco mais à frente na linha do tempo, né? Do ano 2004, mas mesmo assim, se vocês tivessem prestado atenção lá na tabela do tratamento medicamentoso, eles não colocam como estatina, eles colocam como HMG, corredutase e inhibition. Então, assim, para vocês verem o quanto as coisas ainda estavam engatinhando na época, né? A gente começou a ver aí o uso de aspirina no paciente com ataque crônica, os beta-bloqueadores agora são mais seletivos e são em maioria em relação aos bloqueadores de canal de cálcio, que é algo mais condizente com a nossa realidade hoje em dia. Então, a gente tem estatina, mas quando você olha lá a tabela, a média de LDL era de 150, bem longe das nossas metas atuais de controle de LDL. Que mais? Não existia trimetazidina, não existia ranolazina, essas medicações que não interferem aí na hemodinâmica do paciente, também ajudam a controlar a angina, né? Mas o que é interessante, mais uma vez, desse trabalho? Ele mostra, mais uma vez, ali que num desfecho de curto prazo, mesmo esse tratamento clínico ainda não existia da paglifosina, etc., controle de diabetes, um controle de estatina, de LDL que não era tão agressivo, num contexto ali de curto prazo, é o que a gente já sabe, né? Você mover o paciente a uma intervenção,
basicamente para reduzir a angina, e é o que as diretrizes trazem até hoje, né? Então, assim, no contexto da DAC crônica, você vai levar o paciente a uma intervenção se ele tem uma angina refratária a despeito do tratamento clínico, porque você não vai reduzir a mortalidade, né? E aí a gente precisou acompanhar por 10 anos para mostrar uma tendência na redução de infarto fatal e morte cardiovascular. Ou seja, se você pega aquele pacientinho de 85 anos, que você acha que ele vai viver mais um ano, vale a pena indicar cirurgia para esse vozinho, entendeu? Então, é algo que a gente sempre discute na beira do leito, é algo que vocês vão reforçar aí nas próximas semanas, quando discutir o BARI 2D, então vocês vão ver que no paciente diabético, que é mais alto risco, você vai precisar de pelo menos 5 anos para ver alguma evidência. No paciente com disfunção ventricular, o STIT não mostrou benefício em 5 anos, mas quando abriu 10 anos, teve redução de mortalidade, entendeu? Então, assim, é uma coisa que eu acho muito interessante, quando a gente vai em aula do Jatene, ele coloca, lógico que a angioplastia evoluiu, a própria cirurgia também evoluiu nesses mais de 20 anos, mas nesse contexto, como a Gabi colocou aí, de paciente multiarterial, de alto risco, quanto mais grave o paciente e quanto maior o horizonte de tempo de perspectiva que ele tem, é o paciente que mais se beneficia. Por quê? Lógico que hoje, com os stents de terceira geração, essa taxa aí de reinfarto, de evento, que chegou a ser 50% na época do QES, caiu para 30% aí no MES-2, mas se pegar o Syntax e o QM3, que são os trabalhos mais modernos, você vai ter uma taxa de 10% a 15% em 10 anos, né? Então, a tecnologia evoluiu também, mas, basicamente, acho que o grande recado para vocês aqui é que nessas anatomias complexas, onde a gente prefere a cirurgia de revascularização miocárdica em detrimento de angioplastia ou tratamento clínico, na grande maioria das vezes a gente não está propondo redução de mortalidade por todas as causas. O maior benefício é de redução de angina, mas com uma tendência de redução de morte cardiovascular, e isso se dá basicamente porque é como se você começasse do zero, né? É um jargão que eu sempre vejo e tenho que comentar, que assim, quando você coloca um stent, você trata uma doença focal ali no vaso, né? Mas aquele vaso, ele é todo doente, ele vai acabar evoluindo para frente, para trás, em outro vaso. E quando a gente faz o bypass, né, coloca a ponte, é como se você colocasse um novo vaso que está ali zerado e ele vai precisar daqueles 30, 40 anos que a gente sabe ali exposto a um LDL altamente elevado, ter uma carga de LDL de 70 mil anos para desenvolver uma nova doença, né? Então, acho que o grande aprendizado aí é que o tratamento clínico ganhou importância nesse contexto, né? E nos casos onde o paciente tem angina refratária, principalmente que é um paciente de mais risco, multiarterial, com comorbidades mais graves, ele vai se beneficiar, mas depois de um longo tempo, né? Você tem que sempre pesar isso na balança, né? É o que a gente faz hoje nas nossas discussões de Harting. Nath, quer comentar alguma coisa? Janine, eu só acompanho o final porque chegou uma pessoa aqui na Politec, eu tive que parar um minuto, tá? Por isso que eu nem vou comentar nada. Certo. Vocês, meninos, alguém quer tecer algum comentário, quer perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida? Então tá bom, pessoal. Semana que vem a Gio vai apresentar para a gente o Courage, né? E aí a gente vai ter mais uma evidência do tratamento clínico. Gabi, parabéns mais uma vez pela apresentação. Gente, boa sexta, bom final de semana. Obrigada, professor. Vocês, bom final de semana. Valeu, professor. Valeu, professor.